Comentando jogos clássicos, né? Nossa série aqui especial do Pro Tour 25 anos, que foi um Pro Tour trios, onde os jogadores jogavam Legacy, Modern e Standard, né? Cada jogador do trio jogava em um formato. E a gente tá aqui pro round 4, onde nós temos o Pitch Garden Oath, que é como, né, eram chamados, né? Ou na verdade se chamavam, né? Preciso o Owen Turtwell, William Jensen e Reed Duke, 3 jogadores que são do Hall da Fama do jogo, tem ótimos resultados. Bom, aqui para as nossas partidas contra o Linde, Lackey e McKay, jogadores mais fora da ideia. Aqui o Linde está de Affinity no Legacy contra o Red Duke de Grissix Control. O William Jensen está de Storm contra o Lackey de BR Vengevine. E o Owen Turtwell de BR Agro contra o McKay de Steel Leaf Stomp. Uma característica bem interessante dos 3 jogadores americanos, né, do Pitch Oath, é que eles normalmente vão jogar com o que eles acham que é o melhor deck. Eles não inventam muita moda, não. Não é, o deck que vai quebrar. Não. Eles não inventam moda. Eles jogam com o que eles acham melhor. E eles têm muito a ideia de maximizar o que já é bom. Não necessariamente vamos caçar opções. O Pengu tá nesse torneio? O Pengu está nesse torneio. Esse Pitch Garden Open só tem jogador mediano. Tá louco, só. Mais de boa ali tem... sei lá quantos top 8. Ah, vamos descartar em aleatório para Hint Torash. O oponente vai descartar 2 cartas em aleatório. Então a balista e uma Wasteland embora. Terrenos na mão do Linde. E vai. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem um Jace, uma Disruptor na mão. Com isso ele consegue fazer Gurmag e ficar Bolt Up. Parece uma boa jogada. No próximo turno faz Jace. Aproveita que o adversário zicou e vai pra cima dele. Linde really wants is an aggressive start and then the disruption pieces. Thorn of Amethysts, Lodestone Golems, or just the Chalice of the Void on one. Now he did actually have the option of playing a Chalice of the Void that Caracas. for 0, but he chose not to. Agora vai fazer Cálice pra 1, que é uma ótima jogada contra o deck do Duke. Tudo bem que não é tão bom contra os decks de Delver que a gente tava vendo, mas é uma boa jogada. But unfortunately for him, Reed with removal, hand disruption, and now a Gurmag Angler in successive turns has left Linde somehow behind on board, even though he's supposed to be the aggressor. Fazer aqui um Jace, uma Sculptor e arrumando a mão. E é aquele Jace, volta pro topo, estoura fetch e tal. O Red Duke vai conseguir arrumar bastante a mão. Red pergunta, os 2,80 por hora, quem é mais sexy sem ser vulgar? Cara, o Duke caiu um pouco no meu conceito quando ele defendeu o amigo Owen dele, né? Não defendeu, mas quando o Duke entrou no Hall da Fama, salvo engano, ele é o último jogador a entrar no Hall da Fama, ele dedicou pro amigo dele. E o amigo dele, né, é o famoso saco de vacilo. Ele caiu um pouco nesse sentido. O Mengut, pelo menos, não dá umas dessa. O Sinhudo concorda comigo. Yeah, and also when Jace comes down and the player playing Jace is already so far ahead that they can afford to fate seal you. Ali aqui na mesa do meio, o Jensen perdeu já pro BR Vengevine. Duke doesn't even attack with his 5/5 because there's no need to. He's winning this game if it continues like this. Yeah. Avenger vai. Well, Linde does get to now at least start casting his spells. He's going to lead with O Red Duke, pelo jeito, quer sentar bastante em defender esse Jace. O conteúdo do Raid, mas não dá. Ele tem carisma menos 100. Ele é muito devagar falando, né? Ele é muito calmo falando. É foda, mano. Cara, aqui ele pode, tipo, voltar a Avenger pra mão, bater 5 e depois dar
Force of Will backup. Destrói cálice, dá 2 de dano em alguma coisa. Vamos ver como é que ele vai jogar. Duke will find a Snapcaster Mage for. Oh no, the Hunter target is probably exiled, but more Um Jace sendo defendido, ainda mais sendo Fatland pra arrumar o topo, é bem perigoso. Even if he had all of them on the battlefield, I don't think Duke would have. Force of Will, Bolt, Colagan. Eu vou chamar a Julia que ela gosta do Red Duck, que adora. Talking about the old school Magic players as well, which Matt Linde absolutely is. Ele só faz conteúdo de revivendo o Jude Modern. Ele gosta muito, ele gosta muito. Juniors Pro Tour, he's got stories, man. You go out to. Mas ele eu gosto muito dos conteúdos dele quando ele tá jogando de mid-range em outros formatos, assim. Concordo, no Modern ele basicamente só fala de Jund, mas... Eu lembro que quando o Alchemy teve um classificatório, ele fez muito conteúdo legal, assim, gravando Arena Open também e tal. Ele é um cara bem legal de acompanhar nesse sentido. Tem umas techs muito boas. I compared it, your brother plays high level Magic as well. It'd be like something like getting paired against your brother at the Pro Tour. It's like, well, I mean, you're gonna fight, you're gonna play, but it's like. Lembrando, né, pra quem não sabe, o Red Duke, ele é irmão de um designer da Wizards, o Ian Duke, e ele é primo do Jabberwock, que é, né, um grande jogador do Magic Online e tá na cena profissional hoje em dia. Dá aquele comandão. O Red Duke falou, beleza, Bolt, toma esse out aí. Balista pra 1. Limpou a mesa do adversário, o Red Duke. Faz brainstorm, manda pro topo, pode estourar Fat. Tá bem tranquilo o jogo pro Red Duke. This lightning bolt will target your Ravager before anything else resolves, and Lindy's board is anemic. There's even a Caracaster. Jabberwock, ele é complicado. Cara, esse deck, tipo, esse Affinity é tipo o Eldrazi Stomp, tá ligado? É a mesma lógica. Só que ele usa as ideias do Affinity. Mas é a mesma lógica, tipo, ele consegue rushar, fazer cálice, fazer golem de magnetita e tal, e depois ele tem um monte de artefato. É pra punir deck azul. Eldrazi Stomp, Dragon Stomp, esse Affinity, que, vamos brincar que é Affinity Stomp, é tudo assim. Vamos taxar deck azul. São muito bons fazendo isso. If you ask me, they are the professional team of this era. Já tem aqui game. Have been practicing it for maybe 2 weeks. Tá vendo aqui o jogo do William Jensen contra o Lackey. Esse deck que o Lackey tá jogando é o pai do Rogak. Dependendo da versão que ele estiver jogando. Que eu acho que ele tá só BR, né? Tem a versão que a Kreb mesmo, que daí, acho que esse daí pode dizer assim, ele é um primo do Rogak. Ele compra, ele descarta um monte de coisa e tal, né? Ele é o BR Oco com Vengevine e tal, mas ele tem algumas coisas parecidas com o que o Rogak vai ser. O Krabvine, ele é mais o pai do Rogak diretamente. Esse vai descartar, descarta Looting, imagina que ele vai fazer outra criatura. Olha que tipo tático. By the way, John Finkel on Storm, William Jensen on Storm. I played Storm a lot. Duke Jason é o trio desse. Joguei Magic na minha infância e tô pretendendo voltar a jogar. Indica comprar um Challenger Deck 2000 depois e depois aprender Commander? Cara, então, a galera onde você joga... Vamos lá, primeiro, você tem amigos que ainda jogam? E daí eu ia falar, jogue o que eles jogam. Porque jogar com eles vai ser a coisa mais legal que vai ter. Não tem amigos que jogam. Tem loja na sua cidade, você consegue ver pelo locator da Wizard. Aí veja o que a galera joga na sua cidade. E aí vai ser do caralho. Ou, se tiver algum amigo seu que quer voltar a jogar junto, veja o que vocês acham mais legal e joguem. A Magic é uma experiência... Assim como o filme Into the Wild, dá pra aplicar aquela frase que
A alegria só é real quando compartilhada, Magic só é real quando compartilhada. I think it's probably safe to assume that he can survive next turn, but the turn after that's sketchy. Yeah, and for those that don't know, the Storm deck will usually spend as many turns as possible. E o Storm ali ligou Turn before your as coisinhas dele. You're going to start going off. Now, this Mana Morphos doesn't mean that Jensen is actually going for the kill right now. Could just be a way of Fica, lembra, cada monomorfose aqui é um ritual, tá ligado? He's certainly doing that. Here's O Jensen tem que achar alguma coisa, ele tá mandando muita carta pra baixo. Tem que, ele tá fazendo os monomorfoses dele como rituais e ele pode daí achar alguma coisa pra jogar tudo do grave. And then what you want to be doing is you want to have one of these Óptima, creatures pose, or Baral, Chief of Compliance in play. carta. And when you have that, you just start cast a few rituals and you find Gifts Ungiven or Past in Flames. And then Baral é uma carta bacana, mas não é o que ele quer achar. Ele quer achar outra coisa. Pelo jeito, o Lackey levanta a calça, pelo amor de Deus. Did you see that from Jensen? I was a bit confused. It looked like Lackey was just Lackey was going leaving. he looked over and... Pelo jeito veio um dos caras veio falar com o Lackey, tipo, Lackey, eu tô querendo sidear aqui, como é que faz? Ele falou, de tal jeito, irmão, vai lá. Somebody's dead. Yeah. He also might have been asking Owen. E aí, Ferfab, como é que você tá, meu querido? Could be anything. Formato de cor. Brandon McKay and E o Jansen não achou nada, né? Falhou o Storm, ele foi procurando as coisas e não achou. Então vai pra uma posição meio... Tudo bem que o Storm é um deck que ele, tipo, mesmo quando ele falha, em algum momento você fica muito perto. Tem muita cantrip no deck, mas não é a coisa mais legal do mundo. Bom, vai descartar aqui. Manda outra bridge, ele vai fazer mais token. Because you are using that mana very effectively and you need to find usually Gifts Ungiven to actually get somewhere. O cara tá falando que ele faz 2 tokens? The big two modes of playing Storm Que roubado. are either to just slam Goblin Electromancer on turn 2. A bridge que foi banida por causa de Rogak. Or you have to play a Se o really bicho seu long morrer, game, you drop você coloca um token de zumbi. Se o bicho do oponente morrer, você exila a bridge. Os efeitos dela só se aplicam no seu. And you have to be super fast, so the decision is easy. Yeah, and you know, if you're going to go for that big turn, you're going to need what? Yeah, 2 additional lands? we are talking about turn 5. Yeah. Sometimes turn 4, but it's of course it's a lot more ambitious because you are paying. Tá bom, ele vai poder fazer looting, depois fazer There might bushwhacker. still be removal spells, so it's actually these are the more interesting games when you have to play a long game against. Consigo entender como é que o Storm. Eu consigo entender como é que o Storm perde essa match, porque tipo, esse deck explode do nada, velho. Goblin Bushwhacker here. And I think he played the first one just straight up and then the second Eita, one pô. 2 bushwhackers. with kicker. And this is a lot of damage. Is it enough? So Bushwhacker is 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, é isso? 6 plus 6 is 12 plus this That 18 is damage. that's enough. So And he's going to force the chump block on the Vengevine here. Tá com maluco agressivo, velho. Yeah, see, this is the thing, is that Jensen was really hoping to be able to go into this next turn with some of Perde assim, exato. with that Goblin Electromancer to go off. it doesn't really Velho, se o cara tivesse mais uma mana, ia ser pior ainda. value block anything because he's dead to this board anyway. I think he'll end up blocking the Vengevine. Maybe he casts some spells and while his Electromancer is still Morreu o Goblin, exila os pontos. Opt he can cast, though, the Electromancer. O 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Boy, that was 3. a big hit, though, for Matthew Também Lackey. tem um Baral, se não tô enganado, na mão do Bushwhacker, Jansen. even though one of them wasn't kicked, Acho if que it were, if he had that land, we would have been done here. Tape Shot, que não é a melhor carta do mundo. E abraço. Não, só tinha um ritual. Tava horrível a mão do Jansen. 1-0 para o trio do Lackey contra o trio super forte. Wolf Garden. É qual partida que eles vão continuar. Gente, eles não vão passar muito perto do Owen. Cara, estão mostrando já os trios que estão fortes, então... esse trio aqui não é de jogadores tão conhecidos assim, mas está muito bem. Então, Josh Leighton, Stark e Martin Usa. Também um trio bem conhecido.
Matsumoto, Mihara, Fujita, ótimos jogadores japoneses. Deixa eu ver. Quem mais aqui é digno de nota? Nesse comecinho normalmente tem... o Eric Froelich tem aqui com o Nassif, o David Williams. Vamos pro Legacy aqui. Aqui o T2 já tava meio cansado, assim, já tava meio que em final de season. Eles vão focar mais em Modern e em Legacy. Não estranhe isso. Comecei a jogar na 7ª edição, mudou demais, por isso queria uma dica. E sim, tem loja na minha cidade e tem um amigo que vai voltar a jogar. Fechou, meu querido. Então, aí fica muito mais fácil. Primeira coisa que eu falaria pra você. Baixa o Magic Arena, tá? Pra você ir pegando a manha de novo do jogo. Porque ele mudou muito desde a 7ª edição. Vê o que... Você tem um perfil mais competitivo ou casual? Se você for mais casual, vai jogar Commander, você vai adorar. Você vai poder jogar com cartas que te marcaram muito, junto com cartas novas, e você vai se divertir muito, ainda mais com seu amigo. Se você for mais competitivo, vá na loja, veja que formato que a galera joga mais e começa a jogar esse formato. Basicamente. Tem Útero, Leighton, Stark e o Juno, meu Deus. Mas agora o Linde tá aplicando bem o Texas dele aqui. Um Ponder de 3 manas. Anulado. O que o Duke fez chama Cálice Check. Você joga, tipo, independente do que estiver na mesa e vê o que acontece. Nossa, as mágicas que não são de artefatos e não forem de criaturas vão custar 4 mana. E mágicas de custo 1 não podem ser jogadas. Aí é foda. Aí o Linde viveu o sonho, né? Seriously, this looks like vintage, yeah. Counter. Com a habilidade desencadeada do Cálice, você pode ficar jogando coisa e vendo se o cara faz, tá ligado? É uma Cálice Check. É o que a gente chama de vou chamar isso. É um corner case, assim. E é o profissional, você vê qual é que é. Exato, Cálice Check. O pior é que eu fiz um GP, um Cálice Check, esquecendo. Tinha passado vários turnos do Cálice. Aí eu, size, o cara, beleza. Aí depois eu olhei assim, eu vi o Cálice e eu, resolveu. Even Gurmak Angler is an 8 drop. It is, yeah. He can't cast it at the moment, but... Oh, it's 7. It's 7. Yeah. He has 4 lands now. Gurmagão da massa. Tinha isso também, né, pro Duke. E jogando spell ali era uma maneira de fazer Gurmag logo. Non-artifact spells? How many cards did he end up having in his graveyard? Was it only 3? Just 7, right? Oh, non-artifact spells. Yeah, the Lodestone Golem was missed by Duke. Custão a mais o Gurmagão por causa do Lodestone Golem. So to translate, the judge is saying that it would be a GRV, which is a game rule violation, which is about as simple as it gets. It just means you broke the rules of the game. And so you'll get a warning the first time that you do that. Aí tinha que pagar um a mais do Golem. Aí o juiz falou, não, vocês vão tomar um warning por violação de regra de jogo, né? O Duke por violar a regra do jogo, o Linde por falhar em manter o estado de jogo. Volta o Gurmag, desexila as cartas, pega lá pelota. Bateu 5. Down to 8 for Duke. Walking Ballista. looks like it's just for 1 this time. And that's an artifact and a creature, so it's not taxed by anything. Crazy. Não consegue fazer comando de pagão porque ele tá 5. Ele vai tentar fazer um push. Não. Vai fazer brainstorm, Cálice Check. E aí ele consegue fazer o Gurmag. Pagar um a mais, ele tá isso. Saudades de Sleeps. I don't know. Por um segundo eu achei que você tinha batido a mão no teclado, viu, Masca? Mas depois eu lembrei da Sleep. Marcassem. Now he gets to play the Gurmag Angler, but this is the big turn. If Linde can get rid of that thing or just get in for a WR traço Gurmag custava uma a mais, tá ligado? Ainda preenche assim a Sleep. Faz anos que eu não preencho uma Sleep. You just have to be sure that there's no spell that
Alice That's gonna para kill, but 0. just leave the Lodestone Golem in play and then there can't even be a free spell. Block, dá pra sacrificar aquele load school. Tá lá. Ele tem letal? Tem. Letal. Exactly, and this is the nice. Não, do nada, tá ligado? GRV, traço e tal. This kind of spot. That's right. Effectively dealing double damage. And Linde can play it super safe here, leaving a thorn. Passa pro Ravenger, Ravenger passa pra balista, balista dá letal. To do anything. And even if he would sacrifice the thorn, he would be winning here. Sack Ravager, put the counters there, É and isso. fire Ó, them off, and Reduke's gonna scoop isso them que lá up, embaixo and that is o Matt McKay Linde tá off ganhando do Turtle. against Reduke. 1-0. Linde can look down Então the line and esse say, game, o game "Gentlemen, 3 how pode we doing?" decidir. You know what? Things are Temos o looking P2 pretty jogando. good here for Linde, Lackey, and McKay. Jensen foi lá pro lado do Red Duke, agora pelo jeito ele vai lá pro lado do Owen. With it, I expect him to have a really good sideboard plan, especially Falei no outro vídeo, né? Essa match era bem chata pro BR. of the format. E se ele encaixasse o Leaf muito cedo, passado. Not a great draw though by Turtenwald. You can see here that he's stuck on two Marcou com He 4 is, de but dano. he's gonna cast Cut on Ronus, which you might think, well, why is he doing that? Well, he has a Soul Scar O Mage Deus now. Verde. So that's going to be 4 counters plus 2 damage coming in from the mage itself. Yeah, and he's actually planning to follow it up with a chain roller as soon as he Outro draws. sacrifica. But McKay's going to be one step ahead of that. He's just going to cast a replacement Ronus and just get rid of that one with the counters on it. Still no land. Yeah. Turnwald can O Scar Mage era muito boa pra fazer exatamente a mesma jogada, mas agora protegeu. This time, says Brendan McKay. Toma 2. Só o Scar Mage era uma das cartas chaves pra você ganhar essa match. Porque ela ia diminuindo os bits do adversário, tinha um Wheeler que ficava muito bom, porque ele distribuía marcador menos. Então é só o shape, Now né? any kind of follow-up O Guru fala do shape enables dele, the né? attack, and you're turning the table. Turtenwald doesn't want to be in a position where he has to be defensive and mana screwed. Ele pumpa, bate 5. Que entra e dá mais. So Resilient Canner is going Mais X, to mais X, né? trigger, and that's going to actually give Coração de enough Kirã. power to make Ronus the Indomitable active. Achou. O Oi tá achando mágicas boas, mas não tá achando terrenos, aí é foda. Tipo, você precisa ir jogando maior uma hora, tá ligado? Você faz seu Scar Mage, começa a matar coisas, depois fazer Glorybringer, fazer remoções e resolver essas matches. You can see it 6 cards in hand for Turtenwald. on the Não, Blossom in Defense era insano. Era insano. E carta boa. Nossa, 2 Chain Wheeler, Chandra, Abrade. Aí é foda. Isso porque o Owen não pode perder. Senão o trio perde. Is where they're headed after round number 4. We're thinking that the cut for the top 4 is going to be X and 3-ish. Yep, that's my guess. And we've still got 3 more rounds today and 7 O Leaf tá pensando se vai jogar ali pro. That is not a lot of space. Precisa, It's gonna mas. be get up and go time unless Turnwald can find his way out of this mess right now, and it's looking less and less Ele likely pode dar atropelar com isso aí. every turn that Brendan McKay gets with the shields down from Bateu. Turnwald. And look at this. Steel Leaf Champion is going to hit the battlefield and then crew the Heart of Kirin. And this is another massive attack here with only 1 blocker back for Turnwald. Ah, o tempo que tá mostrando aqui, ó. It is, but I think Cada partida tem um tempo diferente. E daí eles conseguem acompanhar melhor no coverage, eles podem pedir pra pausar e tal. Então não é que passou tipo 9 minutos só. A Resilient Kenra and a Brady Tipo, foi o game 1, eles estão jogando o game put 2. him back into this game if he draws into lands, of course. However, with the activated ability of Ronas, he would be losing his Soul Scar Mage in the process. I think he's pretty willing to give that up. Aí ele, pô, você acha que eu tenho que dar uma braid aqui, eu devo dar block, depois age. It's kind of, maybe it's even better not to block, to just abrade, take more damage this turn, hopefully draw a land, and then burn spells. because he's still dealing with Ronas and a Steel Leaf Champion, and if you don't have your Soul Scar Mage, I don't see how you... Isso porque assim, ele tem uma braid, né? Ele pode diminuir a própria Ronas. Exactly, and it's O a próprio close Rona. call, but I mean, Chain Roller against that board doesn't do anything. If A you mão don't do have the Owen Soul tá Scar muito Mage boa. still alive.
E vai aumentar ali. He is going to use 4. ability, and that's going to be 9 damage. 9 vai a 6. Knocking Turnwall down to 6. He does keep the Soulscar Mage as you described. He needs to find a land. Missed again. Não comprou terreno, não consegue fazer absolutamente nada nesse jogo. Owen. It has fully fallen apart for the Peach Garden Oath against Brendan McKay. He's up a game. His teammate Matthew Lackey has already won his match against William Huey Jensen. And even if McKay were to lose back-to-back games from this spot, they'd still have a shot with Linde against E dali, né, cara? Não tem que inventar, não. Plau. E GG. Huge attack, and Turnwald extends the hands. Aí o Peach ou perde a rodada porque Magic tem dessas, amigo. Magic é esse tipo de jogo. Então te vejo no próximo vídeo. A gente vai continuar acompanhando o Pro Tour 25 anos aqui no Comentando Jogos Clássicos.